Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores! Na aulinha de hoje nós vamos usar a linha AME da Têxtil Piratininga. Ela vem com 250 metros, tem 516 de tex. E essa cor aqui é a cor Chantilly. Olha só, vou abrir aqui e eu vou começar a fazer com a agulha número 4. Você fala, gente, mas agulha número 4, Ju? Sim, eu tava pensando em fazer até 4,5. Vou até ver aqui se... Vou jogar isso fora. Eu vou até começar aqui com vocês e vou ver se eu achar que não tá largo o suficiente, a gente faz com uma agulha maior. Ai, não repara minha unha não, gente. Às vezes minhas aulas é assim, né? Eu começo com a unha bonita ou eu começo com a unha feia e termino com a unha bonita. Ou eu começo com a unha feia ou ao contrário. Ah, isso aí mesmo, gente. Não, é isso mesmo, ó. Agulha número 4. Eu quero ela bem soltinha assim mesmo, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o tamanho do nosso quadril. É isso aí mesmo. Tamanho do seu quadril que você vai fazer assim. Tenta fazer essa correntinha mais larga possível que você puder. Pra ela não ficar repuxando depois do ponto pronto. Tá, ó. Tá? E aí, você vai ajeitando assim, ó. E vai colocando aí no seu quadril. Ou você meça o quadril da sua cliente e ver quanto que ela tem de quadril e faz. Ju, eu tenho que fazer menor do que... Não tem necessidade, gente. Isso aqui é uma saída de praia, é uma saída de piscina. Larguinha, ela fica bonita também, se ceder um pouquinho, ou se o fio encolher também, que depende do fio que você tá usando. Então, assim, não se preocupa, não. Vamos fazer aqui, ó, o tamanho certo do quadril? Vamos combinar assim? Então, tá bom. Vou fazer aqui o tamanho certo do meu quadril. Na hora que der a volta no meu quadril, eu volto aqui. Voltei aqui rapidinho para fazer um adendo para vocês. Eu falo no vídeo aí para vocês fazerem o tamanho do quadril. Pois bem, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Acho que se vocês já estiverem nas minhas outras redes sociais, vocês vão ver que eu já fiz 2 peças. Essa daqui eu fiz do tamanho do quadril, ficou boa. Mas essa aqui eu fiz de 10 a 15 centímetros maior do que o meu quadril. Então, eu gostei mais dessa daqui, tá, gente? Eu fiz, acho que foi quase 15 centímetros a mais no meu quadril. Eu tinha feito um vídeo, não tô achando o vídeo onde eu coloquei, mas eu vou falar aqui com vocês. Depois, eu vou começar a fazer agora os bloquinhos. E aí, os meus bloquinhos vão dar 28 bloquinhos aqui. Nessa daqui, eu fiz com 34 bloquinhos. E eu vou falar com você que eu faria até maior ainda, pra ficar bem mais larga, sabe? Mas eu gostei muito mais da preta do que da chantilly no meu corpo, tá? Apesar de que no vídeo parece a mesma coisa. Parece que as duas estão do mesmo tamanho, mas não. Essa aqui entrou melhor, mais folgadinha, eu gostei mais da preta. Então, se você quiser ela mais folgadinha, faça aí 10 a 15 centímetros, às vezes até mais, se você quiser, além do tamanho do quadril, ok? Eu vou começar aqui fazendo o seguinte, nessa última correntinha eu vou subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Venho aqui na quarta e vou fazer um ponto alto. Ficamos aqui com 2 pontos altos. Vou dar um espaço aqui de 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, na quarta correntinha eu vou fazer 2 pontos altos. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Peraí. Que eu quero isso aqui bem larguinho. Eu acho que é isso mesmo que eu quero. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta, eu coloco um ponto alto. E na correntinha seguinte, mais um ponto alto. Exatamente isso que eu quero, tá bom, gente? Então, nós vamos combinar assim. Nós vamos aqui, ó, fazer, então, 3 correntinhas. Pular 1, 2, 3 na quarta, 1, 2, 3 na quarta. Meu marido tá falando. Aí, deve tá aparecendo o som dele falando aí junto comigo, gente. E aí, eu vou fazer 2 pontos altos, um seguidinho do outro, separados, então, por 3 correntinhas, até chegar lá do lado. Olha aqui, gente, cheguei aqui, o meu ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Seria aqui, né? Mas não tem problema, acabamos, tá? Eu parei aqui. Mas, Ju, eu parei aqui, ainda faltou pra minha coisa, não deu a quantidade. Se é crocheteira, você não é. Desmancha e faz um bocadinho a mais, então, do que você tinha feito. Ok? Entenderam? Então, tá bom. Ó, é só fazer a
quantidade do quadril ou de repente fazer um pouquinho a mais. Mas dá, gente, olha aqui, o meu deu certinho praticamente. Sobrou ali uma correntinha só. Tá? Eu tô brincando, tá? Caso você... Nossa, que grossa ela falou assim comigo. É brincadeira, tá, gente? Não leve tão a sério a vida. E aqui agora eu tô desvirando, ó, desse jeitinho aqui. E vou virar assim, ó. Pra quê? Pra ficar circular, porque a gente tá fazendo uma calça e a gente começa assim com o circular. Venho aqui na terceira correntinha, daquela que nós iniciamos, e vou prender com baixíssimo. Gente, eu tô transpirando num grau, mas num grau que vocês não queiram saber. Vou prender aqui, vou deixar aqui. Aí aqui a gente viu que a gente tem, ao invés de ter 3 correntinhas, a gente tem 4. Eu desmancho aqui, ó. Desmancho. Ó. Vou desmanchar aqui um ponto. Tá bom. Desmanchei. Aí agora eu pego aqui, ó. Bem na pontinha aqui, naquela correntinha aqui, ó. Essa aqui. Trago meu fio pra cá, ó. Trago meu fio pra cá, aí eu volto aqui nesse aqui, ó. E prendo com baixíssimo. Prendi, vou até dar mais uma caminhada, ó, ó, ó. Prendi, pronto. Tá preso. Isso aqui depois a gente vê, olha só. Que bonitinho que ficou. Deixa eu ver se eu não sair virando, tá? Ó, certinho. E agora você dá uma experimentada, ver se coube aí em você. Agora, gente, aqui eu vou desmanchar essas 3 correntinhas aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Ó, assim, eu vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui de novo. Opa, aqui. E vou fazer um ponto alto. Deixa eu ver se ficou mais ou menos na mesma largura. Ficou, ó. Tá vendo? Se você achar que não ficou mais ou menos da mesma largura, você pode fazer um ponto alto duplo. Mas eu acho que meu ponto alto é bem larguinho, então eu vou deixar um ponto alto. Vou vir aqui de baixo, ó, puxo aqui um ponto baixo, faço uma correntinha, que equivale a um ponto alto, e venho aqui dentro e vou fazer mais um ponto alto. Pronto. 3 correntinhas. E aí, a cada vãozinho, eu vou fazer 2 pontos altos. A sequência é só essa, gente. Vocês estão vendo que tá bem larguinho? É assim mesmo que eu quero que fique. Eu quero que fique bem larguinha, porque eu quero ela bem soltinha, tá? Não quero nada pesado, nada. Quero ela fluida, ó. Agora, a gente vai fazer uma altura aqui. Uma altura, vamos colocar aqui do seu umbigo, um pouquinho abaixo ali da sua cintura, até mais ou menos a cicatriz da sua cesariana. Em cima da sua pepeca, mais ou menos isso. É aqui que você vai fazer. Eu vou medir em mim aqui agora e já vou falar com vocês mais ou menos quantos centímetros. Ó, pra mim tá dando 17, 18, mas eu vou fazer 15 centímetros. Porque a gente ainda tem que levar em consideração isso aqui, ó. Isso vai ceder muito, assim, ó, porque eu quero que o ponto fique assim, ó. Igual uma casinha de abelha. Então, eu vou ver aqui quantas carreiras eu vou fazer, mais ou menos para dar uns 15 centímetros. Vou ver aqui, peraí. Deixa eu fazer a altura certinha e já volto. Lembrando que eu tô aqui fazendo de cabeça junto com vocês. Então, eu vou fazendo, já vou passando para vocês. Peraí, é rapidinho de um vídeo pro outro. Olha só, gente. Eu tava olhando aqui nas minhas outras calças. Normalmente, eu coloco 18 centímetros. Essa eu falei 15, né? É porque eu não quero que fique muito sacuda, tá? Mas vamos lá. Vou fazer assim, ó, só pra gente ver quanto que foi. Vocês entenderam sacuda que eu falei, né? Assim, muito louco. Porque o que que acontece? Se a gente vê que depois que a gente fez aqui o fundo, não ficou bom, você pode fazer um aumento aqui em cima, ó, entendeu? Colocar ao contrário, entendeu? Acho que é melhor a gente parar agora do que depois ela ficar, ó. A minha aqui ficou com 18. Mas se eu fizer assim, ela vai ficar com 20. Ó. Ó, 22. Entendeu? Eu vou parar por aqui. Não sei não se talvez eu não tivesse que parar. Então, eu sou GG, tá, gente? Eu tenho 121 de quadril. Olha só, gente. Vim aqui fazer um adendo pra vocês. Antes de vocês começarem a fazer a calça. Eu falei aí no início que eu ia tentar fazer, acho que foi no início, sim, que eu ia tentar fazer uma calça maior, porque eu fiz exatamente o tamanho do meu quadril
E aí, eu achei que ela ficou justa e eu queria ela mais larga, né? Então, durante o vídeo, eu vou falar que é 27, depois eu vou ver que são 28 bloquinhos que eu tinha feito. Tanto que no início do vídeo, eu falei para vocês começarem com números pares, né? E aí, o que que eu fiz? Eu comecei com 34 bloquinhos. Então, de 28, eu comecei com 34, tá? Eu aumentei bem aqui a largura, quer ver? Eu nem sei aqui quanto que eu tenho aqui de largura, aqui tá dando 60. Não é isso só não, porque dá muito mais, ó. Se eu esticar, vai dar quase 65. Então, eu fiz bem larguinho. Aí, outra coisa, outro adendo. Vocês vão ver no vídeo que eu fiz 12 carreiras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessa vez eu fiz 10. Por que que eu fiz 10? Porque eu não quero a calça justa. Eu quero ela larga. Então, quanto mais larga ela tiver, mais ela vai descer. Então, eu resolvi fazer com 10 carreiras. Vocês vão ver aí no vídeo, eu falando que normalmente eu faço com 15 a 18 centímetros esse início aqui, ó, antes de começar os aumentos. Ó. E aqui ficou com mais ou menos isso, ó. Vou deixar só assim, ó, pra você ver que ela vai descer. Ó, 15 centímetros, depois eu fiz a carreira de aumentos. Se eu puxar, ela vai ficar muito maior, ó. Ela vai vir com quase 20. Nessa minha, na hora que eu puxo, ela tá com 22. Então, essa foi a diferença. Eu quero justa mesmo. Então, você faça aí com 12, que vai ter tudo certo, dependendo também do tamanho que você é, né? Porque o meu é GG. E eu falei, diminua uma carreira para cada tamanho. G faz menos, entendeu? Só que se você quer larga pantalona igual essa minha, faça com 10, tá? Vamos lá. Tem aquilo que eu falo também aí no vídeo. Se é melhor você fazer 10 carreirinhas agora, e que se acontecer de você precisar de mais carreiras, você fazer aqui depois, antes de fazer o cos, fazer mais uma carreira aqui, entendeu? É melhor do que você já ter feito a calça toda e ter que ver que ela ficou igual um saco aqui pra baixo, ok? Vamos lá. Aqui eu coloquei 14 correntinhas. No vídeo eu coloco 13. Vai anotando aí. Não vai fazer diferença quase nenhuma, não. É só porque uma aqui eu pulei, a outra não pulei, lembra? Lembra não, vocês vão ver aí agora. E acaba aqui embaixo, eu coloquei três bloquinhos do mesmo jeito, igual eu coloquei aqui. A única diferença é que eu aumentei uma correntinha só, tá? E aí, no nosso caso, eu fiquei com 20 aqui em cada perna. Nessa aqui, eu fiquei com 22, entendeu? Eu fiquei com 22 bloquinhos. Lembrando que eu vou mostrar aí pra vocês, depois cada lado tem que ter a mesma quantidade de bloquinhos. Mas eu mostro aí no vídeo seguinte. Bom, acho que eu tirei todas as dúvidas se você quiser fazer uma calça mais larga, né? Então, eu aumentei aqui 10 a 15 centímetros, coloquei bem maior do que o meu quadril mesmo, porque eu queria ela bem fluida, ok? Acho que eu falei todos os adendos, pode seguir aí o vídeo que tá tudo certo. Eu vou parar aqui. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como é uma saída de praia, não tem problema de ficar bem larguinha, né? Então, eu vou deixar assim mesmo. E aí, é o seguinte, nós vamos começar a fazer o gavião. Então, vamos lá. Eu vou fazer de novo aqui a minha contagem para vocês verem como foi que eu fiz. Se você der ímpar, não tem problema. O meu deu par, então eu vou fazer no meio. Aí, o meu deu 28 bloquinhos. Se o seu tivesse dado 27, você ia contar pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E na de número 14, você ia marcar. E você ia fazer aqui os seus aumentos ali pra fazer a nossa... Gente, como que chama? Esqueci o nome agora. Gavião da calça. Mas se o seu dá o número par, você deixa. Como o meu deu 28, eu deixo 14 para cá. E deixo 14 para o outro lado, entenderam? E a gente vai fazer aqui no meio. Então, repetindo, se o seu der ímpar, você pode começar aqui e no próximo lá, o 1 que vai sobrar, né? Porque na divisão de, por exemplo, Juliana, deu 29. 29 você vai colocar 28, 14 para um lado, 14 para o outro e coloca esse aqui marcando, entenderam? Acho que sim, né? Então, tá bom. Aí, agora, eu vou vou fazer aqui um ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntinhas, e no mesmo local eu vou fazer
2 pontos altos. Igualzinho a gente já tá fazendo aqui assim, tá? Vou fazer isso. E agora, eu vou seguir fazendo 3 correntinhas e pontos altos. Normal, igual a gente já tava fazendo. Então, esse aqui é o nosso primeira parte do nosso gavião. 3 correntinhas e vou seguir fazendo até chegar ali do outro lado, na nossa divisão ali. Chegando ali, eu já volto. Bom, gente, fiz aqui. Então, agora eu cheguei nessa marcação. Se a sua marcação for aqui, você vai fazer aqui dentro, entendeu? Você vai fazer aqui dentro. O que eu vou fazer aqui na divisória, ó. Vou fazer aqui, opa, perdão. Vou fazer aqui, ó, 2 laçadas na agulha. Vou vir aqui e vou fazer ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, tiro 2, tiro 2, tiro mais 2. 2 correntinhas, 2 laçadas na agulha, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Eu tô suando tanto que tá grudando a agulha aqui na... Gente, tá muito calor. Bom, agora eu tiro o meu marcador. E aí, a gente vai seguir aqui fazendo o que a gente já estava fazendo. 3 correntinhas e 2 pontos altos sobre cada coisa, espaço de correntinhas. Então, essa parte aqui é a parte maior, é a parte do bumbum, tá? Que normalmente, eu, depois disso aqui, eu faço 5 centímetros. Então, vou fazer só 2 carreiras, tá? E aí, eu vou experimentar para ver se vai ficar legal. É aquilo. 2, 3. Vou fazer isso aqui até chegar ali do outro lado. E já volto, tá? Gente, eu tive que ligar o ventilador, tá insuportável. Ah, falar nisso, eu preciso falar sobre isso aqui com vocês. Teve uma hora, quando eu iniciei, eu subi uma correntinha. Depois, pra mim, uma correntinha não tava legal, eu subi 2, tá? Então, você pode sentir aí, ah, não, uma correntinha não tá legal pra mim, Ju, eu prefiro fazer com 2 correntinhas, você pode fazer, tá? Vou fazer aqui uma laçada na agulha, vou vir aqui e vou fazer o meu ponto alto, normal, tá? Vou vir aqui dentro, fazer de novo ponto alto, 3 correntinhas. E agora, nesse momento, nós vamos fazer aqui dentro, ó, desse nosso Vzinho, a mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 3 correntinhas. E aí, eu vou seguir fazendo 2 pontos altos em cada espacinho, ok? Que essa parte aqui é o nosso gavião da frente, tá? Vou dar a volta e já volto. Olha só, gente, eu tô chegando aqui, ó, lá naquele Vzinho que nós fizemos. Aqui, ó, é ponto alto, tá? A gente segue fazendo ponto alto, 3 correntinhas. Nós só vamos fazer ponto alto duplo quando a gente chegar dentro do Vzinho aqui, ó. 2 laçadas, venho aqui dentro e vou fazer meu ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. 2 correntinhas, 2 laçadas na agulha. Venho aqui dentro e faço, tiro 2, tiro 2, tiro 2. 2 laçadinhas, tiro 2, tiro 2, tiro 2. 1, 2, 3 correntinhas e a gente volta a fazer pontos altos. 2 pontos altos em cada, ó. Vamos medir aqui, que eu falei 5 centímetros. Ó lá, ficou com 6, tá bom. Agora aqui a gente vai decidir quanto que a gente vai fazer de correntinhas entre uma perna e outra, tá? Repetindo. Ih, Ju, tô achando que isso tá ficando pequenininho. Isso não vai ficar bom. Vai, acredite, confie. Aí é o seguinte, ih, Ju, eu achei que não ficou legal pra mim a altura. Eu acho que eu devia ter feito mais uma carreira. Aí, você vai vir aqui, ó, antes de fechar aqui a parte de cima, você vai fazer mais uma carreira, intercalando aqui, ó, os bloquinhos, entendeu? Vai fazer pouca diferença aqui em cima na cintura, tá? Mas confia no processo, vai dar certo. Ó, então, aqui agora a gente vai fazer 3 correntinhas e vamos fazer aqui até o final. Chegando lá do outro lado, eu volto. Bom, gente, ó,
E eu falo bom, gente, o tempo todo, né? Na hora que eu vou editar meus vídeos, eu quase morro. Que eu falo isso a mesma coisa toda hora. Ó, então, chegamos aqui, eu vou dar uma laçada na minha agulha e vou fazer um ponto. Deixa eu ver. Aqui eu fiz uma correntinha só, tá vendo? Aí eu vou pegar aqui, então, porque a minha correntinha ficou muito muito pertinho, ó. Então, eu vou fazer assim. Pronto, deu uma disfarçada ali. E agora, o que nós vamos fazer? Ah, não, aqui eu posso fazer correntinha, gente. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no final, já que a gente vai parar, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou pegar aqui, ó. Vou fechar com baixíssimo. Vou caminhar até lá dentro. Ó, vou nas correntinhas aqui mesmo, ó. Ó. Peraí, vou caminhando. Até chegar lá dentro daquele Vzinho ali, ó. Peraí. Pronto. Chegamos aqui dentro do V. Tá vendo? Fizemos aqui. Tive que cortar aqui, gente, que meu marido chegou com umas encomendas aqui, eu fiquei doidinha. Que chegou que eu comprei. Então, vamos lá. Nós caminhamos até aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar uma perna na outra. Entenderam? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui agora, você vai interferir principalmente na largura da sua perna, tá? Eu vou colocar aqui, eu ia falar 8 centímetros, mas eu estiquei e ficou muito. Então, eu vou tirar 12, eu vou fazer 10, deixa eu ver. Deixa eu ver se 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, eu fiquei com 8, quase 8 centímetros. Eu vou ligar aqui do outro lado, ó, naquele nosso Vzinho, aqui, no meio dele. E vou prender com baixíssimo, peraí, deixa eu virar aqui. Ó. E vou vir aqui agora, prendi, tá bom? Prendi, vou levantar aqui. E vou ver, experimentar e ver se ficou legal pra mim, tá? Nesse tamanho. Aí eu vou dar uma noção pra vocês, ó. O meu GG faz tanto. Aí você vai diminuir 2 correntinhas a cada numeração, tá? Se eu fizer com 10, se quiser G, você faz com 8. Se quiser M, você faz com 6, entendeu? E P talvez tenha que ser com 6 também, não sei. É bom você sempre experimentar aí ou ver com a sua cliente. O que seria melhor. Eu falo muito de calça, gente. É bom sempre você pedir uma calça para sua cliente, para você ter uma noção de como que ela gosta, sabe? Que é sempre bom ver tamanho de gavião, ver tamanho de perna. É sempre legal. Eu vou experimentar essa daqui agora para eu ver se tá bom a largura com 10. Eu tava na minha cabeça que eu tinha que fazer com 12. Não sei porquê, eu tô achando que tá pouco, mas peraí. Gente, experimentei. Foi até bom que eu tô de body. Ó, vou falar com vocês que cantou. Ih, deu isso aqui ainda, hein? Ó, soltou isso aqui, cantou. Ficou assim, linda e justinha. Mas não é o que eu quero ela pantalona. Então, eu vou fazer não com 12, eu vou fazer com 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ih, já tinha desmanchado uma, peraí. 10, 11, 12. E agora eu fiquei na dúvida, hein? 13. Nenhum, nem outro. Vamos ver aqui. 10 centímetros. Gente, é o máximo que eu vou fazer. Senão... E ela já tinha cantado, tinha ficado tão bonita. Mas é porque eu não quero ela justa, eu quero a minha perna mais larga, sabe? Fora que a gente tem que levar em consideração que vai ceder, né? A gente tá lidando aqui com um fio de algodão também que cede. Prendi, tá? Ai, gente, vou falar um negócio com vocês. Chovendo, ventilador ligado, mas eu fiz o seguinte. Tô trazendo aqui as 2 calças antes mesmo de terminar o tutorial, para dizer o seguinte para vocês. Eu fiz 2 cores de calça, né? A chantilly e a preta. E aí, o que aconteceu? Quando eu terminei a chantilly, eu achei a chantilly muito apertada. Acho que eu já falei isso aí no vídeo, né? Muito justa em mim, apesar de que depois cedeu um pouquinho, ficou melhor. Essa aqui, ela ficou mais folgadinha. Eu queria ela mais folgada ainda. Se você quiser mais folgada ainda, você vai mais larga ainda do que eu fiz, tá? Mas ficou bom, ficou bonito. Mas o que eu vim falar aqui com vocês? Olha só, eu tô deixando aqui esticada aqui pra mostrar uma coisa pra vocês.
Nessa calça aqui, nós fizemos, aí no vídeo, nós vamos fazer com 10 carreiras. 10 carreiras, vocês vão entender onde, daqui a aqui, antes de começar os aumentos. Eu trouxe aqui a fita métrica para mostrar para vocês o quanto que cedeu. Ó, até, cadê o aumento? O aumento tá aqui, até aqui, ó. 25 centímetros, ó, tá? E ela daqui com o gavião, 35. Normalmente calça pra mim tem que ter 38. E ó, ficou exatamente o que eu preciso. Ai, meu Deus, peraí. Ó, 38 centímetros, tá vendo? Ó, do cos até aqui embaixo. É claro que se você for puxando coisa, mas tem assim a minha bunda também que faz isso aqui. Então, 38 centímetros assim, ó, até a cava é pra mim. Cava não, até o gavião. Então, essa calça pra mim, eu acho que vestiu muito melhor do que essa aqui que eu fiz com 12 carreiras. Então, eu vou deixar aí pra você se decidir como você quer fazer, tá? Essa aqui, ó, ficou maior. Vou medir pra vocês verem também. Deixa eu ver aqui, aqui, até aqui. Ó, 31 centímetros. Se eu medir o gavião até o cos, vai dar 44. Tá vendo como que ela ficou muito maior? Por causa de 2 carreiras. Então, você pode aí fazer. Ai, Ju, não, 10 eu tô achando muito. Então, talvez eu faça 11, não faço nenhuma coisa nem outra. Então, assim, eu resolvi deixar aqui pra você esse adendo, pra você também pensar aí direitinho como que você quer fazer. Então, para um tamanho GG, esse é o meu. Para um tamanho G, diminui uma carreira. Vai diminuindo carreira. Se você fazer 10, se você for fazer 11, por exemplo, para GG, faz 10 para G. Porque hoje eu tô começando a vestir G, tá, gente? Eu não tô vestindo tanto GG mais não, eu já comecei a emagrecer. Então, vamos combinar assim, de 12 a 11 para GG, 10 para G, 9 para M e 8 para P, tá? Mais ou menos isso. Agora, isso para ficar na cintura. Se você quiser fazer para ficar mais cintura baixa, aí você pode diminuir mais ainda, tá bom? Então é isso. Só isso que eu queria falar com vocês. Segue aí. Segue o passo a passo. E aqui agora eu vou subir aqui. Eu vou deixar então isso aqui, tá, gente? Eu fiz com 13. Aí vocês podem diminuir 2. Ou se você quiser par, você faça o G com 12. O M com 10. E o P com 8. Acho que vai rolar, tá? Vim aqui no meio, eu vou subir aqui, ó. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto, 3 correntinhas, e aí eu vou seguir fazendo o mesmo processo do que eu estava fazendo. Você pode fazer isso aqui como short, pode fazer isso aqui como calça, mas ó, a gente vai aqui fazendo a mesma coisa. Eu vou dar essa volta todinha até chegar ali do outro lado, que a gente vai fazer uma perna, depois a gente vai fazer a outra perna. Conta quantas carreiras você fez. Olha só, eu gosto sempre de marcar a primeira carreira que eu fiz. Essa aqui vai ser a minha primeira carreira. Porque depois que você coloca aqui, ó, você costuma dar uma confundida. Então, essa daqui, ó, é a minha primeira carreira que eu fiz. Eu vou deixar ela presinha aqui, pra eu saber quantas carreiras depois, pra eu não precisar ficar contando. Quantas carreiras eu fiz pra uma perna e depois eu faço pra outra perna, a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui, ó, até chegar ali aonde eu comecei a minha correntinha. Chegando ali, eu volto. Tá ficando assim, ó. Ó, já vim chegando aqui, fiz 3 correntinhas aqui onde a gente fez aquela caminhada com pontos baixíssimos. Então, eu venho, faço meus 2 pontos. Vou fazer 3 correntinhas. E aqui no início, lembra que eu fiz ali 2 pontos? Nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular aqui, ó. 1, 2, 3 no quarto. Vamos ver se vai dar certo. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3 na quarta. Que vai ficar muito um em cima do outro, então, peraí. Então, eu vou fazer aqui, ó. Só pra gente distribuir melhor isso aqui. 1, 2 na terceira. 1, 2 na terceira. Na terceira aqui, ó. Ao invés de ser na quarta, eu vou fazer na terceira. Vamos ver se vai ficar melhor.
ver, 1, opa, e 2. 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2 na terceira. Uma, 2, 3 correntinhas, 1, 2 na terceira. Aqui, ficou melhor. Pronto, ó. E assim, eu fiz o quê? 1, 2, 3, deixa eu ver. Vou parar aqui. E vou prender com baixíssimo só pra gente ver, tá? Isso. Então, aqui na minha perna, deram 3 bloquinhos a mais. Tá vendo? E agora, como que a gente faz, Ju? A gente segue fazendo a mesma sequência que a gente já tava fazendo antes. Aqui, ó, eu vou desmanchar agora. E vou fazer o quê? Um ponto alto. Aqui dentro eu subo um ponto baixo, 2 correntinhas que eu falei com vocês que eu troquei, né? E 3 correntinhas. E aí, a gente segue fazendo aqui, ó, os nossos 2 pontos altos. Vou continuar deixando ali marcado, para depois eu contar quantas carreiras eu fiz de uma perna. E eu vou fazer na outra, pra gente fazer igualzinho. Então, agora é só isso, gente. É uma carreira aí, uma em cima da outra, fazendo a mesma coisa, tá? Vou dar minha volta todinha, depois eu conto pra vocês como que ficou a minha, ó. A minha aqui deu mais ou menos, deixa eu falar com vocês de largura aqui, ó. Sem contar a circunferência, né? Vamos ver aqui. Ó, assim 38, mas deve ter dado 80 centímetros aqui. Será que eu tenho 80 centímetros de coxa, gente? Fiquei curiosa. Eu tô aqui medindo, vocês acreditam? Gente, eu tenho 73 centímetros de coxa. É, tem que ser 80 mesmo, senão eu tava frio. Senão ia ficar justa a calça. Mas é aquilo, né? Vai ceder também. Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui fazendo. Daqui a pouco eu volto. Olha só, gente. Um novelo... olha minha unha feitinha. Um novelo acabou. Então, eu parei aqui, ó, deixei até aqui assim, ainda não terminei a calça, mas eu gosto de vir aqui pro outro lado, tá? Pra gente já começar, e principalmente porque eu queria ver como que eu ia fazer do outro lado, começar a experimentar, ver sobre a altura do cos, essas coisas. Aí, o que que eu tava vendo aqui? Como aqui eu pulei menos, talvez ficasse mais ali. Então, o que que eu fiz? Mais quadradinhos. O que que eu fiz? Eu contei quantos bloquinhos eu tinha. Nesse lado aqui, eu tenho 20 bloquinhos. Então, eu preciso colocar 20 bloquinhos do lado de cá, né, gente? Eu não posso, se eu colocar 21, a calça vai ficar mais larga. Nossa, acabei de fazer minha unha, já tô aqui. Nem abri o novelo. Aí, olha só, o que que eu pensei? Falei, eu vou contar os buraquinhos pra gente poder fazer isso certinho, né? Pra eu poder ter 20 bloquinhos do outro lado também. Aí, o que que acontece? Aqui, ó, lembra que eu pulei bem pouquinho? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, naquele V, ó, a gente tem aquele V nosso aqui, e aqui a gente já tava colocando 2, ó, lembra? Então, eu vou colocar os meus 2 aqui. Vou começar aqui, ó, vou começar dando 2 laçadas na agulha, vou vir aqui, ó, naquele V, e vou fazer aqui um ponto alto, falso. Deixo a minha linha pra cá, vou fazer mais um ponto alto, 3 correntinhas, e aí, gente, esse que eu pulei só um aqui, eu vou vir aqui, ó, aqui, e vou fazer os meus 2 bloquinhos, os meus 2 pontos altos. Porque o quê? Se eu fizesse aquele ali, ia dar 21 bloquinhos, eu contei os meus espaços, e aí eu ia ficar com 21. Mas quer ver, ó, eu vou mostrar pra vocês que isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, é porque a gente pulou menos espaços, ó, aqui um espaço maior eu vou fazer. Ou seja, se a quantidade de bloquinhos que você fez de um lado aqui, embaixo aqui na perna, na cá, você precisa fazer aqui. Que são 3, ó, 1, 2, 3, eu fiquei com 1, 2, 3, tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou repetir aqui o meu, aqui dentro do V, eu posso repetir. E aí, eu vou contar. 1, 2, 3. E aí, eu vou contar. Se eu tiver os meus 20 bloquinhos certinhos, igual eu tenho na calça do outro lado, é só seguir descendo agora as minhas pernas, tá?
Eu vou fazer aqui a quantidade que der aqui com esse novelo. Eu acho que, se eu não terminar antes de acabar o novelo, né? Porque ele tá rendendo bastante, gente. Que até agora, um novelinho, eu fiz isso tudo aqui. Aí, ó, então, eu vou fazer esse outro lado. Aí, na hora que eu fizer o outro lado, se acabar o novelo, eu vou começar, de repente, parar e já vir fazendo o cos. Porque aí eu gosto de ir experimentando, aí eu vou passar o vaporizador, depois eu mostro pra vocês como que eu passo o vaporizador, pra gente poder ter noção de altura também da calça, porque a gente, senão depois cede, você tem que fazer ela meio pescando siri, porque se depois ceder, você vai ficar pisando, arrastando na calça, né? Gente, vocês vão escutar uma rocha aí, porque tá tocando uma rocha aqui agora. Aqui não, é lá na rua. Olha só, gente, eu marquei essa daqui e esqueci de marcar do lado de cá. Olha, porque chega agora nesse momento aqui, ó, a gente fica meio confusa. Aonde que foi que a gente iniciou, que não sei o que foi aqui, né? Ó, aqui que é o centro, né? Ó, aqui que é a correntinha. Então, é aqui. Olha, eu custei achar pra contar. Desse lado de cá, eu já fiz 34 carreiras. Está na minha canela. Pescando siri, como dizia o antigo, eu parei, cortei. Até no segundo novelo ainda sobrou isso aqui. E esse aqui ainda tá curta, né? Que eu não terminei. Mas por que que eu parei? Porque eu experimentei e para eu ter noção, uma ideia de altura, tudo bonitinho, eu prefiro vir aqui e fazer o cós. Eu sou dessas. Coloquei em mim, gente, ela tá bem justinha, do tamanho que eu queria, porque assim, eu não gosto desse gavião muito caindo assim. Então ela tá bem justinha, depois ela ainda vai ceder, ainda vai chegar no corpo. E depois que a gente fizer o cós, eu quero passar o vaporizador pra gente poder ter noção de altura também, naquilo que eu falei com vocês. Aí, o que eu quero mostrar pra vocês? Eu decidi não fazer de elastex nem nada, não. Eu tenho essa cor aqui de elástico e ele é mais ou menos do tom, tá vendo aqui, ó? É um tom de marfim. Esse elástico aqui eu comprei já faz um tempo, comprei na Shopee. Eu vou deixar o link pra vocês aí, de onde compra. Tem tudo quanto é cor, então dá pra vocês usarem. Eu decidi fazer com esse elástico aqui. O que que nós vamos fazer? Para iniciar o meu trabalho aqui, eu vou começar com... A música tá me incomodando, mas tá bom. Eu vou começar com pontos baixos, tá? Ó, vamos chegar aqui mais ou menos aqui, ó. E vou fazer pontos baixos. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou seguir fazendo pontos baixos. A gente tem aqui, ó, 3 correntinhas, não era? Então, eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? Ó. E aqui é onde tá o ponto alto, ponto baixo. Enquanto isso, eu tô aproveitando para esconder meu fio, vocês estão vendo, ó? Ó. E aqui eu iniciei com uma correntinha só, vocês estão vendo, né? Para depois a gente poder finalizar direitinho. 1, 2, 3 vezes de ponto baixo e depois eu sigo fazendo ponto baixo. Ó, vou fazer isso por toda a volta, ok? Vamos fazer isso aqui, 1, 2, 3, ó. Tá? Vou fazer isso por toda a volta e já volto. Olha só, gente, eu dei toda a volta aqui agora. Aí, lembra que a gente só tinha feito uma correntinha? Eu vou vir aqui no próximo, assim, ó, e vou fazer assim, ó, pra ficar com essa correntinha aqui em cima do ponto baixo, tá? E aqui, nesse momento, eu vou subir 3 correntinhas. Ou a gente pode fazer assim, pra ficar... mas deixa 3 correntinhas. Pessoa maluca, né, gente? Vou fazer 3 correntinhas que equivale a um ponto baixo. E aí, eu vou vir aqui, um ponto alto, perdão. Lembrando que esse ponto aqui, depois eu vou utilizar, tá? E aí, eu vou fazer 2 pontos, um seguidinho do outro, uma correntinha, pulo essa, venho pro próximo. Deixa eu ver se ficou bom. É que esse aqui tá aqui, então tá certo, é assim mesmo. Ó, 2 pontos altos, uma correntinha, pulo um e vou pro próximo. E eu vou fazer isso por toda a volta. Toda a volta, uma correntinha, pulo um, venho pro próximo e vou fazer 2 pontos altos, um seguidinho do outro. Ok? Desse jeitinho. Eu vou fazer isso, gente, por 3 carreiras, tá? 3 carreirinhas. Peguei errado ali, vocês viram, né? Ó. Gente, eu tô com o ventilador ligado, tá? Por isso tá fazendo deve ter fazendo um barulho aí, porque tá um calor danado, não tem condição de ficar sem o ventilador. Ó, então é isso. Vou fazer isso por toda a volta e já volto, peraí.
Deixa eu fazer isso aqui que eu já volto pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, chegou aqui, o meu acho que não deu certinho, não, ó. Teria que pular um, vir aqui, aí eu ia ficar com 2 aqui, um seguido. Eu não pulo, não, vou vir aqui, ó. E vou fazer 2, ó. E deixo aquele ali que tá mais pertinho. Pronto, ó, tá vendo? Parece que eu pulei, mas não pulei. E aqui eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com baixíssimo. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Subir 3 correntinhas, vir no próximo fazer um ponto alto, uma correntinha, e aonde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Então, eu vou fazer isso por 3 vezes, tá? Já fiz uma, tô na segunda e vou fazer a terceira. Na hora que eu terminar a terceira, eu volto aqui. Olha, gente, ficou assim, então, ó, né? As 3... Perdão, gente, eu tive que cortar porque eu espirrei. Aí ficaram as 3 carreiras assim, ó. E agora, pra finalizar, eu vou finalizar com pontos baixos. Eu vou começar aqui, ó, fazendo ponto baixo aqui, ó. Tá? Aí, depois aqui a gente faz outro ponto. E aqui, ó, ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Aonde tem correntinha, eu faço um ponto baixo. E aonde tem ponto alto, eu faço ponto baixo. E aí, é só pra dar essa voltinha aqui, ok? Vou fazer, eu fiz com quase todo o novelinho, o segundo novelo, tá vendo? Gente, essa calça vai gastar 3 novelos. Que bom, né? Uma calça que vai ser econômica. Ó, então eu vou terminar de passar aqui e já volto pra mostrar pra vocês o que mais que a gente vai fazer. Já vou terminar, peraí. Gente, eu vim aqui só pra mostrar, ó, terminei aqui. Vou cortar. Aqui eu tive que emendar a minha linha. Fiz um nozinho mesmo, vocês viram aqui, né, gente? Ó, aí eu vou vir aqui. Deixa eu pegar uma agulhinha. Ó. Uma agulha de tapeçaria. A gente começou aqui, lembra? Mas aí eu posso pegar aqui, ó. Nossa, o mosquito veio na minha boca. Olha que bicho atentado. Ó, e aí eu faço aqui uma imitação ali do ponto e dá tudo certinho, ó, tá bom? Aí eu venho aqui, escondo meu fio, só cortar. Então, eu terminei essa parte aqui. O que que eu vou fazer, gente? Lembra que eu falei que eu deixei... Ó, eu tava comendo pipoca. Que eu deixei 34 carreiras de um lado? Então, eu só vou pegar, finalizar, colocar 34 carreiras nos 2 lados e já volto aqui. Que aí, depois a gente vai terminar essa parte de cima aqui, pra colocar no manequim, e aí eu começar a vaporizar aqui, pra poder ver se tá tudo certinho, a altura, se vai ser isso mesmo que eu vou fazer, a gente já faz o cós aqui e acabou. Cara, é muito rápido essa calça, vai ficar tudo bem. Peraí, gente, deixa eu só terminar aqui a altura certinha uma com a outra. Aqui, esse aqui eu deixei até assim, ó, só fechei. E já volto, peraí. Bom, gente, ó, terminei aqui as minhas 34 carreiras, até fechei aqui, deixei um pedacinho de fio, vou deixar um pedaço maior para isso aqui não ficar me atrapalhando. Vou cortar o fio. Cortei. Ó, e vou deixar aqui pra eu ver. Eu acho, ele tá, como eu falei com vocês, ele tá na minha canela. Eu quero um maiorzinho, só que eu acho que se eu passar o vaporizador, gente, é passando assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco qual que é que eu tô falando. Vou colocar uma imagem aqui, ó, melhor. Uma imagem aqui de um vaporizador. Você liga ele na tomada, ele vai vaporizar ar quente, né? Que é água, né? E aí você vai passando nele e puxando. Então, ele dá aquela cedida que você precisa saber, entendeu? Até pra calça agora é bom, porque, né, antigamente eu ficava puxando a calça assim, batia no sofá, até ver, mas mesmo assim depois ainda cedia o tanto que tinha que ceder. Mas, ó, se fizer assim também vai. Só que o vaporizador, ele te ajuda melhor ainda. Eu vou deixar por enquanto e vou dizer pra vocês que depois aqui é só a altura da sua perna, o que vai dar, o que não vai dar. Eu vou vaporizar e já falo com vocês se deu certo ou não. Provavelmente eu devo fazer um acabamento aqui em pontos baixos, tá? E essa vai ser a única diferença se tiver do tamanho certo. Já aqui em cima, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar esse elástico e vou fazer também um cordão, tá?
Vou mostrar pra vocês primeiro o elástico. Eu vou medir a minha cintura, que eu não medi. Pera aí, gente, aguenta aí. Como não tá bem na minha cintura, deu 1 metro. Gente, eu preciso emagrecer. Mas tá bom. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar 2 centímetros. Se deu 1 metro, eu vou cortar aqui 98 centímetros. Por quê? Pra não ficar muito apertado, gente. A gente não quer isso aqui muito apertado. A gente quer que ele fique justinho, mas não quer muito apertado. Então, eu vou contar aqui, ó. Vou aqui medir pra vocês verem. Ó, 98 centímetros. Vou colocar até um pedacinho a mais, só porque eu vou dobrar depois pra poder... Ó, cortei um, vou cortar o outro. Então, tirei em torno de 2 centímetros aqui da minha circunferência da cintura ou aonde a calça vai ficar, tá bom? Ó, cortei aqui os dois do mesmo tamanhozinho. E o que que nós vamos fazer? Vocês podem estar ouvindo som de filme, tá, gente? É meu marido. E aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Não tem necessidade de ser na frente, não. Vou pegar aqui na primeira carreirinha aqui. Vou fazer zigue-zague em cada um. Deixa eu ver. Pra ele não ficar tão grande o tamanho do elástico aparecendo. Ah, vou deixar assim mesmo, gente, ó. Ficou menorzinho. Tá vendo? Então, vou fazer zigue-zague em cada buraquinho. Aqui não tem buraco, mas eu vou colocar o zigue-zague do mesmo jeito, ó. Tá? Vou fazendo assim, ó. Acho que ficou melhor assim. Eu tava pensando em fazer de outro jeito, mas como ele é mais largo, a linha é mais grossa, ficou mais largo o elástico ali, não gostei não. Então, vamos fazer assim mesmo, ó. Vocês vão fazer zigue-zague. Tá vendo? Zigue-zague assim, ó. Aqui nesse buraco e entre um ponto e outro. Aí, volta no buraco e volta entre um ponto e outro. Exatamente isso. Vou dar a volta todinha aqui, ó. E já volto. Ó, tô chegando aqui. Até coloquei aqui uma agulha pra facilitar. E aqui agora, gente, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó. De novo, pra poder sair esse pelinho. E aí, a gente vai pegar aqui, ó. E costurar um elástico no outro e arrematar. Peraí, que eu vou pegar minha agulha. Peguei linha e agulha. E aí, toma cuidado para não tá todo embolado o elástico. A gente pega e vai costurar aqui, ó. Ó. Costurar assim mesmo. Ó. Esse é filme, tá, gente? Tá de noite aqui em casa, meu marido tá vendo filme. Aí eu parei de ver o filme pra poder vir aqui mostrar pra vocês como que eu faço isso aqui, ó. Ó, aí eu vou costurando mesmo, ó. Aqui eu ainda pego, pra passar de um lado pro outro, eu ainda costuro também, ó. Passo assim, ó. Ó. E passo pro outro lado. Ó. E aí... eu costuro. Opa. E aí, aqui eu vou aproveitar e vou fazer assim também, ó. Pra poder... Ai, minha unha. Eu tinha que estragar minha unha, né? Porque eu não gosto de... Eu não gosto de agulha fininha. Ah, Ju, se eu quiser fazer isso na máquina, pode ficar à vontade, gente. E eu não vou ligar a máquina só pra isso, não. Ai, destruí minha unha, fiquei brava agora. Entendeu? Então, eu faço assim. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Vou dar mais uma passada aqui. Eu acho que daqui ele não vai sair, não. Pronto. Fiz aqui. Fiz essas... Ai, meu Deus do céu, peraí. Aí, essas rebarbinhas eu dou uma cortadinha também. E é isso. Depois, se você quiser dar uma queimadinha também, pode dar.
E aqui, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai esticar ele até ele ficar bem bonitinho aqui dentro aqui da calça, ó. Tá? Fiz de um lado, vou fazer de outro. Vou fazer aqui de novo a mesma coisa. E já volto aqui pra gente fazer o cordão. Gente, olha só. Nossa, eu dei uma engasgada agora. Ficou assim, ó. Coloquei no de cima e coloquei no de baixo. No do meio nós vamos fazer a nossa cordinha. Olha só o que aconteceu. Ele ficou até na minha cinturinha, né? Na minha cinturinha foi ótimo. A minha cintura é mais fina. Ele ficou um pouquinho mais... Ficou certinho, mas eu quero um pouquinho mais apertado. O que que eu faço? É só puxar aqui agora e diminuir um pouquinho o elástico. Isso tá tranquilo. Agora nós vamos fazer a corda. A corda é que são elas. Pra minha cintura, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Ó, vou pegar aqui o fio. E ele já tá cedendo tanto que eu acho que já vai dar o tamanho da minha perna, sabe? O tamanho da perna, da altura vai ser 34 mesmo. Eu vou ver, tá, gente? Que eu ainda não vi ainda não. Vou medir aqui, ó, 1,20 m, 2,40 m, mais ou menos, 3,60 m. Vou puxar só mais um pouco aqui, deve dar uns 4,80 m. Ó, puxei. Isso aqui não é garantido de ninguém que vai dar certo, tá, gente? Eu tô só fazendo isso aqui com vocês. Se sobrar, ótimo. Olha só. O que tá vindo do novelo tá aqui, e esse aqui é o que eu acabei de separar, tá? Então, nós vamos aqui dar um laçado aqui, e esse aqui a gente vai puxar, peraí. Puxei, tá? E aí, a gente vai continuar. Laçada no de baixo, puxa com o de cima. Laça com o de baixo, puxa com o de cima. Laça com o de baixo, puxa, quando você quiser fazer um nó também dá. Peraí, que o meu ficou feio, né? Mas deu certo, ó. Laça com o que vem do novelo, fecha com o de cima. E aqui a gente vai fazer o tamanho da cordinha que a gente precisa pra colocar na nossa cintura. Eu peguei mais ou menos 4 metros e pouco, vocês viram, né? Vai dar uns 5 metros aqui, mais ou menos. Mas eu vou fazer do tamanho da minha corda, tá? Ó. Dobra aí o fio e faz isso aqui pra gente poder colocar a nossa cordinha ali. Não vou colocar tassel nas pontas, não vou fazer nada. Eu vou deixar ele assim mesmo. Posso até pensar se eu coloco algum finalizador, mas eu acho que nem isso. Porque eu não quero finalizador, de repente, normalmente é dourado ou prata. Vou pensar, gente. Vou ver, tá? Então, você vai fazendo aqui, ó. Laça nesse aqui, pega no de cá. Vou fazer aqui uma corda pra colocar e já volto e falo o tamanho que eu coloquei pra mim. Se eu tenho mais ou menos 1 metro, que vai ser menos de cintura, 1,5 m no mínimo é o que eu vou fazer de cordinha aqui, tá bom? Bom, gente, terminei aqui, ó, deu 1,45 m com o fio que eu puxei. Então, eu tirei mais ou menos uns 5 metros, né? E aí, no final das contas, deu mais ou menos isso aí, 1,45 m. E isso puxando muito, tá? Porque ela vai ceder, ó. Cortei aqui e vou cortar a pontinha, só isso que eu vou fazer. Se você quiser colocar um finalizador, você pode ficar à vontade. Se você quiser colocar um tassel também na ponta, também fica à vontade. Eu agora só vou esticar aqui a minha cordinha e vou colocar na calça. Simples assim, gente. E assim, é bom que você já fica sabendo qual o lado certo, né? Olha só, aqui a gente fez os vezinhos com pontos altos comuns. E atrás a gente fez os vezinhos com pontos altos... Cadê? Duplos. Então, essa é a parte de trás. A parte da frente é essa daqui. Então, aqui, ó, a gente vai colocar bem no meiozinho certinho. Deixa eu medir aqui. Ó, vamos fechar aqui, deixa eu ver. Ó, no meio da calça. Deixa eu fazer assim. É mais ou menos aqui assim, ó. Ok? Então, eu vou deixar pra cá. Eu vou colocar essa aqui assim, ó. Aqui. E vou colocar de 2 em 2 também. Aqui, ó. Também não, porque o outro eu não coloquei de 2 em 2, mas esse aqui eu vou colocar de 2 em 2, ó. Assim. Tá? Se você quiser fazer igual eu fiz no elástico, pode ficar à vontade. Aqui eu vou fazer assim, ó. E vou traspassar para todos os lados. Agora, uma diquinha. Dicas de etiquetas. Etiquetas, olha que bonita essa daqui é a pema do laser. Vou ver se eu coloco uma etiquetinha, vou colocar aqui bem em cima, assim, ó, bonitinha. É em couro sintético. Vou colocar aqui, ó,
o contato do AP Mundo Laser. AP Mundo Laser é do meu marido, pode chamar o Eduardo ali nesse WhatsApp. Tem site também, caso você se interesse, pode entrar no site para poder dar uma olhadinha em tudo que ele trabalha. Ele trabalha com etiquetas personalizadas, mas outras coisas também, tá? Em MDF. Então, tem bastante variedade de coisas para decoração. Então, tá, anota aí o telefone, o WhatsApp. E é isso, minha gente. Eu vou só terminar de passar aqui para vocês verem como que vai ficar. Vou fazer um videozinho de eu usando. Eu acho que eu vou usar... Eu vou fazer uma calça preta para mim. Essa cor aqui eu acho que não me favoreceu, não. Eu quero uma preta, porque meu biquíni é preto. Só que como eu tinha que gravar pra vocês, eu tive que gravar nessa cor aqui, senão vocês não iam conseguir visualizar, né, minha gente? Então, mas eu vou ver aí o que eu vou fazer. Não sei, quem sabe um dia eu levanto, olho pra ela e falo assim, não, ela tá bonita nessa cor. Não que ela esteja feia, mas eu achei que pra mim não ficou legal. Tá, deixa eu só terminar aqui. E eu tô pensando em fazer ela bem mais larga também na preta, sabe? Essa daqui, eu fiz ela mais justinha. E eu tô pensando em fazer a outra bem mais larga, bem mais pantalona, sabe? Então, provavelmente... Ó, cheguei aqui, ficou pra cá, o que que a gente faz? A gente enfia aqui dentro, ó. A gente pode fazer assim, peraí, ó. Vou fazer assim pra ficar mais bonitinho. Vou colocar aqui e virar pra cá, pronto. Tá vendo? Ó, aí ficou aqui no meio. Deixa eu ver se ficou certinho. Eu tô tentando puxar, gente, o fio. Peraí. Ó. Ficou certinho. Aí aqui a gente dá um lacinho na cintura e ficou linda. Vou colocar minha etiquetinha e tá tudo bonitinho. Gente, é só isso. Eu aqui, no meu caso aqui agora, eu vou passar o vaporizador, vou ver se a altura da calça tá boa, tá do jeito que eu quero, ok? Dando tudo certo, eu realmente já acabei. Aí eu passo aqui uma carreirinha de pontos baixos pra finalizar e tá certo. Viu? Terminamos. Gente, muito obrigada pra você que ficou até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima Invenção de Moda. Fica aí com um videozinho, não sei se é com a calça preta ou se é com essa calça, o que que eu vou fazer, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.